Glória a Deus. Amém, amados. Graça e paz, queridos. Que alegria nós estarmos nessa noite reunidos como igreja, reunidos como corpo de Cristo, para nós juntos celebrarmos, adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos lavou, aquele que nos aceitou, aquele que nos amou, aquele que nos resgatou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Amém? Um lugar diferente hoje, né? Um cenário diferente, mas eu creio que Deus é um Deus que falará grandemente a nossa vida. Amém? Nós estamos dando início ao nosso culto nessa noite. Nós vamos orar, colocando esse momento diante da presença de Deus, colocando as nossas vidas no altar de Cristo. Amém? Se você puder ir na sua casa, junto com a sua família, vamos orar a Deus para que nós possamos juntos fluir no mesmo Espírito, com um só coração, com uma só expectativa, para a palavra de Deus produzir em nós aquilo que ela foi designada para produzir, e para que o louvor nós possamos juntos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa, nós vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas, colocando o nosso coração diante da presença de Deus. Amém, querido Pai amado, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque nós estamos aqui mesmo, cada um em sua casa, mesmo ouvindo essa palavra à distância do corpo de Cristo, nós estamos conectados ao mesmo propósito do Senhor. Pai, nessa noite nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aquietar a nossa alma, dizer que só o Senhor é o Senhor da nossa vida, dizer o quanto nós amamos, o quanto nós desejamos a tua presença, o quanto nós queremos a ti, o quanto nós somos dependentes do Senhor nessa noite. Senhor Deus, alinha o nosso coração, que o nosso espírito, nosso físico, nossa mente, nossa alma e o nosso corpo se submetam a Ti nessa noite, nesse momento, que seja um momento, Pai, onde o Senhor possa ministrar ao nosso coração, onde juntos como igreja, Pai, nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que as nossas vidas, Pai, sejam expressão do teu amor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Queremos juntos fluir no mesmo coração, em um só espírito, te adorar, Deus, nos rendermos a ti de todo o nosso coração, com tudo que temos e com tudo que somos, Pai. Que seja uma noite memorável em tua presença, que seja uma noite onde cada lar que está participando desse culto, cada pessoa que está participando desse culto possa ser tocada por ti, possa ser alcançada pelo teu louvor e pela tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo
mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
pra sempre quero ficar. Tu és meu Senhor, e não há nada que possa me separar do teu grande amor. Na tua presença pra sempre quero ficar. Tu és meu Senhor, cantarei sobre as tuas obras, bendirei teu nome, pois é santo, Jesus. Digno tu és, cantarei sobre as tuas obras, bendirei teu nome, pois é santo, Jesus. Digno tu és, tu és. Esse mesmo foco, meus amados, está orando pelos enfermos hoje. Glória a Deus. Antes da gente estar apresentando cada vida, apresentando cada nome diante do Senhor, eu queria estar agradecendo, meus amados, a cada palavra, cada oração, cada tempo tirado pela minha vida. Louvo o Senhor, engrandeço o Senhor pela oportunidade de estar aqui, clamando por vidas, clamando por pessoas que se encontram com enfermidade. Eu louvo o Senhor porque o Senhor me deu oportunidade de vida. Passamos alguns dias internado, não tão bom, mas a presença de Deus era palpável naquele lugar. A gente sentia a presença e o cuidado dele. Eu falo da minha vida. Então, é com muita alegria que eu estou aqui, porque eu entendo que o Senhor está me dando a oportunidade de cumprir o propósito, de cumprir o que Ele já tem preparado. Então eu louvo o Senhor por cada vida, que o Senhor possa acrescentar mais e mais sobre cada vida, em nome de Jesus. E eu queria já desde já apresentar cada vida. Nós temos tirado um tempo de oração, onde pessoas, vidas, têm sido alcançadas. A lista tem diminuído, glória a Deus por isso, porque é uma ação de Deus. Há uma ação do Espírito Santo agindo sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada leito de hospital. Então, meus amados, convido você que está aí na tua casa a começar a clamar, começar a apresentar se você conhece alguma vida, se você tem algum ente querido, se você tem alguma pessoa que você conhece, talvez você até não conheça, mas que você possa levantar o clamor para esse tempo, em nome de Jesus. Mas antes da gente começarmos, eu queria estar lendo 2 versículos em Isaías 53, 4, 5. Fala assim, meus amados: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas aqui, já fala no começo, né, do versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, ele levou todas as enfermidades, amado. Ele levou nossas dores, levou nossas angústias, levou a toda a depressão, levou toda a enfermidade. E eu e você podemos experimentar isso hoje, para a glória dele. Te convido a estar orando e comece a declarar. Seja ousado nesse tempo, seja ousado, que nós possamos ouvir a voz do Senhor neste momento e começar a profetizar em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós declaramos, Deus, desde já uma cura, Deus, uma visitação do Senhor sobre toda a enfermidade, sobre aquele leito de hospital, sobre vidas que estão acamadas neste momento, que o Senhor possa ir de encontro. Cada vida sendo apresentada agora, Pai, em nome de Jesus. Que a tua visitação venha a ser palpável, o seu nome venha a ser glorificado. Nós declaramos, Pai, toda enfermidade caindo por terra. Nós declaramos toda a depressão não tem poder sobre essas vidas. Todo câncer sendo lançado fora, em nome de Jesus. Toda dor de coluna, toda mente botada caindo por terra agora, em nome de Jesus. Somente o Senhor, Pai, tem poder. Somente o Senhor pode fazer. Por isso, Deus, nós clamamos, Deus, por uma visitação do Senhor. Jeová Rafá, que o Senhor possa visitar cada um, Deus. Que cada um possa ser liberto para a tua glória, Pai. O seu nome sendo exaltado agora, Pai, em nome de Jesus. Assim nós declaramos que nenhuma situação contrária tem poder sobre essas vidas. Nenhuma palavra contrária tem poder sobre essas vidas. Somente o Senhor pode fazer. E assim nós declaramos essas vidas sendo curadas, essas vidas sendo renovadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia, meu amado. Exerça a tua fé e nós possamos glorificar o nome do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ó, nós aqui outra vez. Glória a Deus, né, amado? Que bom nós podermos compartilhar a palavra de Deus. Meu esboço molhou. Oh, meu pai caiu da água. Vou ver se eu vou conseguir ler. Hoje nós vamos ler vários textos. E o esboço, sem querer, caiu na água. Molhou um bocadinho, mas o fogo do Espírito dessa noite permanece o mesmo. Amém, queridos? E eu quero muito compartilhar uma palavra com os irmãos que me ouvem, que me assistem. A palavra que é a base de todas as coisas na nossa vida é o amor. Jesus nos ensina a vivermos em amor. Jesus era o próprio amor, querido. Em nenhum momento Jesus deixou de falar, deixou de expressar e deixou de mandar alguns recados para algumas pessoas diante de tantos contextos na palavra de Deus. Alguns recados às vezes duros, às vezes, quando Jesus reúne os seus discípulos para que pudesse realmente firmar uma aliança. E Jesus, uma reunião com vários discípulos de Jesus, uma reunião onde Jesus falou: para me seguir, vocês têm que beber do meu sangue, comer da minha carne. Jesus estava dizendo ali: olha, vocês têm que fazer o que eu faço, vocês têm que ter o mesmo coração que eu tenho. Aquele discurso aparentemente parecia um discurso duro e áspero de Jesus, mas nunca faltou o amor de Jesus em nenhum momento na vida dele.
em nenhum momento na caminhada de Jesus faltou o amor, a expressão do amor que ele tinha por pessoas, que ele tinha em situações e ocasiões que ele vivenciou na palavra de Deus. Ele é o próprio amor, amém? Além de ele ser a própria vida, ele é o próprio amor. E a nossa base, a base da nossa vida é sustentada, amado, através do amor. É interessante que eu quero ler um texto com vocês, 1 Coríntios, é um texto muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 13, eu já fiz alguns casamentos onde eu citei esse texto, e depois nós vamos para outro texto, depois para outro texto. Hoje nós vamos ler alguns textos, amém, queridos? Prepara aí a sua Bíblia, prepara o seu celular, que hoje nós vamos ler um pouquinho. Eu quero compartilhar lá em 1 Coríntios capítulo 13, se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo. Aqui fala sobre o amor. Sem o amor, nada tem sentido na nossa vida. Tudo que nós fazemos, amado, por mais que seja, por mais que requer um esforço tremendo da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, eu sei que muitas vezes requer esforço, requer trabalho duro às vezes, mas esses trabalhos, amados, esses esforços, eles devem ser acompanhados com amor. A base de tudo isso da nossa vida é viver tudo isso com Deus, é viver uma vida com Deus, fazendo muitas coisas, tendo relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, mas principalmente tendo amor naquilo que nós fazemos para Deus. Sem um amor é muito difícil nós continuarmos a nossa caminhada com Deus, porque sem o amor tudo vai se tornar peso, vai se tornar dificultoso para nós fazermos em Deus. Mas quando existe o amor, aquele amor que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você, tudo muda na nossa vida, tudo passa a ter sentido. E lá no 1 Coríntios capítulo 13 fala justamente sobre isso. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 em diante, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse, olha o que fala no verso 3, querido, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. No verso 7 diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A base, amado, de todas as coisas na nossa vida que nós vamos viver e nós estamos vivendo na nossa caminhada. Por isso que é sempre bom nós lembrarmos da nossa trajetória em Deus, quem nós éramos e que o amor de Deus fez para com a minha e para com a sua vida. Esse texto fala: se eu fizer todas essas coisas e se não tiver amor, além de nada seria, nada aproveitaria. Nada acontece nas nossas vidas, amado, se não for a base, o amor. O amor, ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, amado. Nós precisamos entender, como cristãos, que a nossa vida, ela tem que ser o alicerce de tudo que nós fazermos em Deus ou acontecer na nossa vida, deve ser baseado em não um sentimento, mas uma decisão. Decidir de fazer as coisas, tudo que eu fizer em Deus, eu devo fazer com amor. Eu devo fazer tudo com excelência, sempre entregar e dar o meu melhor. Mas em tudo isso, amado, eu preciso fazer com a base o amor. E é interessante que no livro de Apocalipse, se você puder abrir a sua Bíblia lá,
quando é escrita as 7 cartas às igrejas, é interessante que a primeira carta que João escreve é a carta de Éfeso. E ele fala justamente sobre isso, sobre o amor. Sobre aquela igreja, era uma igreja muito boa, como a nossa, amém? De Cumbica? Diga amém aí, amém? Agora sim, né? Como a minha e como a sua, de Cumbica, nossa rede. Uma igreja muito boa. E a igreja aqui que João escreve, inspirado pelo próprio Deus, escreve as 7 cartas, as 7 igrejas. E a primeira carta que ele escreve, amado, é para a igreja. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, verso 2 em diante. Era uma igreja muito boa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que estava presente, era uma igreja que tinha muitas características boas. Mas é interessante que diante de todo aquele contexto daquela igreja, eles precisavam voltar, eles precisavam de se lembrar que eles haviam esquecido de algo, do amor. Sabe aquele primeiro amor, querido? Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele amor que toma conta de você, aquele amor que serve como inspiração para você e para nós fazermos todas as coisas, aquele amor que explode em nosso coração, aquele amor que não tem limite, aquele amor que nós caminhamos a nossa vida com Deus e não vemos defeito em nada. Aquela igreja, essa igreja de Éfeso, amado, ela lutava muito, ela persistia em algumas questões fundamentais, mas através daquela carta, Deus fala: eu tenho algo contra vocês, que eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas nós vamos ler para entender, amém, amado? Em Apocalipse, capítulo 2, verso 2 em diante, diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Uma igreja que discernia todas as coisas. Verso 3: e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Uma igreja excelente, uma igreja jóia. Mas no verso 4, a carta destinada a essa igreja diz assim: tenho, porém, algo contra ti, que deixastes o primeiro amor. Aquela igreja, amado, era uma igreja muito boa. Eu quero falar sobre algumas características dessa igreja, assim como nós somos hoje a igreja de Cristo. Nós somos as pedras vivas que Deus ele quer edificar, e nós podemos entender claramente tudo aquilo que Deus ele deseja fazer em nós, individualmente ou coletivamente como igreja. Mas tanto individualmente como coletivamente, algo que deve ser a expressão da minha vida e da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, deve ser a base em amor. E essa carta diz que aquela igreja tinha várias qualidades. Eu quero falar das características dessa igreja, que João cita aquelas cartas que eles escrevem. A primeira carta é destinada a essa igreja, ou seja, amado, tudo parte do princípio do amor. Aquela igreja, ela trabalhava com afinco, ou seja, trabalhava. Ela se dedicava à obra do Senhor, ela fazia as coisas em Deus. Segunda característica, ela perseverava com paciência. Era uma igreja que perseverava, era uma igreja que tinha paciência, era uma igreja que estava firme no Senhor, era uma igreja boa, eles perseveravam em fazer todas as coisas. Não toleravam pessoas más, ou seja, repreendiam as pessoas que estavam causando confusão no meio do povo, repreendiam nelas, não toleravam, examinavam com cuidado as alegações dos falsos profetas, ou seja, essa igreja tinha discernimento,
Essa igreja sabia discernir quando aquele profeta era de Deus e quando não era de Deus, quando aquela palavra vinha do Senhor e quando aquela palavra não tinha a vida do Espírito vinda do Senhor sobre aquela igreja. Então aquela igreja era uma igreja que conhecia, era uma igreja de conhecimento, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja de discernimento, ou seja, sofria sem desistir. Aquela igreja passava o que precisava passar, unidos juntos ali. Uma igreja boa, ela tinha várias características muito boas, mas essas louváveis características, amado, elas deveriam vir acompanhadas de uma coisa muito importante, que era o primeiro amor. A obra de Deus, amado, ela tem que ser motivada na minha e na sua vida pelo amor. Caso contrário, ela não durará. A obra do Senhor, a nossa vida, ela tem que expressar o amor de Cristo em todas as nossas decisões na nossa vida, em toda a nossa caminhada, em tudo que nós falamos. Eu posso, amado, falar com alguém, repreender essa pessoa, trazer direção para ela, falar às vezes duro com aquela pessoa, mas a minha vida, a base de toda a conversa, para mim e para você, nós falarmos com alguém, ele deve ser baseado não em acusar, nós vamos ver daqui a pouquinho isso, não em acusar, não suspeitar mal da pessoa, não, mas amar, falar as coisas em amor. Você já conversou com alguém asperamente, mas aquela pessoa olha para você e fala: olha, eu sei que isso é verdade, e eu sei que existe amor no seu coração, e amor nas palavras como você fala comigo. Jesus, amado, em nenhum momento, nós temos que se inspirar no próprio Jesus na nossa caminhada com Deus. Em nenhum momento de Jesus agiu sem ter amor, sem falar, sem expressar o amor dele sobre aquela situação. É a mesma coisa da minha e da sua vida. Nós precisamos expressar, amado, o amor de Cristo em cada decisão da nossa vida. Na nossa caminhada, no nosso andar com Cristo, a única coisa que deve prevalecer, amado, é o nosso amor. As nossas atitudes, elas devem ser cobertas de amor. Está entendendo isso, amado? Deus, ele tinha algo contra aquela igreja. E Deus fala: eu tenho algo contra você, que vocês abandonaste o primeiro amor. Olha, vocês fazem tudo corretamente, mas a base da vida de vocês precisam se lembrar, não que vocês abandonaram o primeiro amor, mas vocês precisam voltar àquele amor que vocês tinham no começo. Aquelas ações que vocês faziam, tudo que vocês faziam, vocês sabem que vocês abandonaram esse amor. Qual que era o intuito de Jesus naquela carta? Nós vamos ver no verso 5 depois. O intuito de Jesus, de Deus, através da vida de João, é lembrar que eles precisariam voltar ao primeiro amor. Se arrepender. Porque faziam as coisas sem amor. Faziam as coisas sem aquele sentimento que Deus um dia teve na cruz por mim, por você, que é entregar o Filho dele, o único Filho de Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Aquela morte na cruz é a expressão do próprio amor de Cristo por mim e por você. E eu quero falar dessas características desse primeiro amor. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 4, Mateus, capítulo 4, versos 18, 19 e 20. Esse texto fala logo depois que Jesus foi conduzido no deserto. Jesus encontrou 2 de seus discípulos. Encontrou. E olha o que esse texto fala de Mateus capítulo 4, verso 18 em diante. Esse texto fala da facilidade no abandono das coisas da vida para seguir Jesus.
Como eu deixo as coisas que me impedem de eu seguir Jesus com tantas facilidades? Essa é uma das características do primeiro amor. E o texto fala o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, aqui Jesus falando para eles, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as suas redes, o seguiram. Ou seja, uma das primeiras características do primeiro amor, amado, é a facilidade de abandonar as coisas da vida. De abandonar no que sentido? Daquelas prioridades que você tinha na sua vida. Depois que você conheceu Jesus, o amor, a expressão do amor que você tem por Jesus, você passa a deixar aquelas suas prioridades que você sempre fez e que mais gostava, porque agora você recebeu o amor de Cristo Jesus. As características desse amor é no abandono daquelas suas prioridades que você gostava tanto, para priorizar o reino de Deus, para priorizar o tempo com Jesus, para priorizar a sua intimidade, para priorizar a oração, para priorizar estar na igreja, para priorizar estar numa célula, para priorizar estar num evento onde a igreja reúne pessoas, para priorizar tudo que a igreja possa te envolver. Ou seja, é muito fácil eu trocar vamos dizer assim, eu gosto de jogar bola, mas para mim é muito fácil eu trocar um jogo de futebol ou qualquer um compromisso que eu tenho pela igreja, ou por estar reunido com os irmãos, ou por uma reunião de célula, ou por um culto. Aqui nós vemos os discípulos, a facilidade que eles tinham de deixar as coisas que eles mais gostavam na vida, porque aquele amor estava florescendo na vida deles, estava queimando o espírito e o coração deles. Aqui ele fala, então, deixando logo a rede, seguiram. Olha, não havia resistência agora para a minha vida. Eu quero seguir a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Você entende isso, amado? A segunda característica do amor de Cristo na nossa vida é o desejo de seguir, de conversar, o desejo de seguir, de conhecer, de estar com Cristo. Lá no livro de João, se puder abrir a sua Bíblia aí. O livro de João, capítulo 1. Verso 38 e 39, o desejo de seguir, de conhecer e de estar com Cristo. Fala assim, João capítulo 1, verso 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido significa mestre, né? Onde moras? E ele disse, Jesus disse para os discípulos, vinde e vede. E eles foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10. Ou seja, eles queriam estar com Jesus, eles queriam conhecer Jesus, eles queriam estar na presença de Jesus, amado. Esse amor faria com que os discípulos desejassem Jesus o tempo inteiro, desejassem estar com Jesus, desejassem ficar na presença dele. Um desejo, esse amor, amado, uma das segunda características desse amor, da evidência desse amor na nossa vida, é o desejo de seguir Jesus, de conhecer, e além de conhecer, de estar com Jesus. Terceira característica, amado, está lá no livro de Lucas, capítulo 10, esse é um texto mais extenso, mas eu quero abreviá-lo. Lucas, capítulo 10, do verso 1 em diante. Aqui fala da abundância de fé, de paz, de alegria e de experiências espirituais. Como é maravilhoso eu ter experiências espirituais aqui, amado. A partir do Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim, achou aí, né? E depois disso designou o Senhor outros 70 e mandou-os adiante
da sua face de 2 em 2, quando Jesus manda os discípulos para as aldeias, os lugares aonde eles iam de vir, e diziam-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os obreiros para a sua seara. Verso 3: ide, e eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Não leveis bolsa, não leveis alforge, nem alparcas, e ninguém saudai pelo caminho. E em o lugar aonde entrar, dizei primeiro: Pai seja contigo, ou Pai seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará a vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecida. Aqui, já amado, o texto fala sobre Jesus enviar de 2 em 2 os discípulos para as aldeias para falar, e eles enviaram, amado, e eles tiveram tantas experiências com Deus, ou seja, eles tinham abundância de fé, eles tinham paz, eles tinham alegria, e principalmente, com tudo isso, eles tiveram experiências com Deus. E no verso 17 eles falam o seguinte: e voltaram depois de fazerem tantas coisas lá, tudo baseado em amor. Eles voltaram, o versículo 17 diz o seguinte: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitaram. Você imagina, amado, eles expulsando o demônio, orando por pessoas, convertendo pessoas, falando da salvação, falando do amor de Cristo sobre a vida deles, repreendendo todo o espírito de enfermidade, orando por cada casa, orando por cada família. Você imagine, amado, a festa que era nas aldeias, onde eles eram enviados de casa em casa. Imagina eles repreendendo, a pessoa se levantava endemoniada, eles oravam lá e eles falam: uau, eles voltaram com abundância de alegria, com a fé, com experiências espirituais, dizendo: olha, em teu nome até os demônios nos sujeitaram. Uau! É fantástico isso, né, amados? É fantástico viver essa alegria da salvação, essa abundância de fé, essas experiências extraordinárias com Deus. Como é maravilhoso viver, amado. Agora eu quero falar, queridos, os discípulos voltaram tremendamente abençoados, felizes por estarem na presença de Deus, o amor que eles tinham. Agora eu quero falar, amado, um pouquinho só sobre as características do esfriamento que pode vir e que nós podemos perder esse amor, perder não amor, mas perder a essência do primeiro amor. Uma das características do esfriamento, amado, é os problemas da vida, é as adversidades da vida. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, enquanto eu abro aqui, você abre aí, 2 Timóteo, capítulo 2, verso do 1 ao 4. Uma das características do esfriamento na nossa vida, amado, é os problemas da vida, é as adversidades que nos cercam, é as dificuldades que se levantam na nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, que eu estou falando de característica de possível esfriamento espiritual na minha e na sua vida. Diz assim: por isso sofro trabalhos, até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos, morremos com Ele, e também com Ele viveremos. Se sofremos, amado, eu confundi o texto. Eu li outro texto, mas é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 4. No culto ao vivo não tem esse problema, né? Culto online já tem. Agora eu falo, uau, não é o verso 9, é o verso do 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 2, verso do 1 ao 4, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
É os embaraços da vida, queridos. São as questões do nosso cotidiano que, se muitas vezes nós não tomarmos cuidado, elas vêm e esfriam a nossa vida e tenta tirar aquele amor do nosso coração, tenta esfriar, e tirando o amor, amado, vai ficar muito difícil nós fazermos a obra de Deus. Não nós abandonarmos, eu preciso, então, para mim fazer a obra do Senhor, eu preciso fazer com amor. Precisa, mas se eu não estou fazendo com amor, não que eu vou abandonar a obra do Senhor, mas eu vou pedir para Deus, para que Ele derrame ainda mais desse amor na minha vida. Eu não vou abandonar simplesmente porque eu não estou fazendo as coisas com amor, com excelência. Mas a gente pode nos arrependermos e falar: Deus, eu quero voltar e fazer todas as coisas que eu fazia antes, eu quero fazer com o seu primeiro amor. Não que eu não faça, eu estou fazendo, mas se eu percebo que eu perco esse amor pelos embaraços da vida, eu devo simplesmente fazer o quê? Me arrepender, amado, e pedir para Deus derramar esse amor novamente, esse primeiro amor novamente sobre a minha vida. Talvez não que você não tenha, que nós não tenhamos, mas que às vezes, amado, pelos embaraços da vida, pelos os problemas da vida, esse amor vai esfriando. Aí eu passo a não ter mais vontade de evangelizar, eu já não tenho mais vontade de convidar pessoas para vir para a igreja, eu já não tenho mais vontade de falar do amor de Cristo, e por isso eu vou abandonar as coisas de Deus. De hipótese alguma, devo me arrepender para dizer: Deus, libera o teu amor sobre a minha vida, aquele primeiro amor que me incendiava ainda mais, que acendia o fogo do teu Espírito no meu coração. É nós arrependermos, amado, para que esse amor possa ser resgatado na nossa caminhada, porque nós somos os soldados de Cristo. Deus nos alistou para nós fazermos a boa obra do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Outra característica do esfriamento é amar o presente século. No verso 10, diz o seguinte, do mesmo capítulo de 2 Timóteo, capítulo 2, né? No verso 10, no mesmo texto que nós estamos lendo. Nós lemos do 1 ao 4, nós vamos ler o 10 agora, que fala sobre nós amarmos o presente século. Diz assim no verso 10: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ou seja, amado, eu não amar esse presente século, ou seja, as coisas do mundo, não me atrair, porque a tendência é nós termos tanta facilidade, como nós estamos tendo hoje, o culto online. Como é fácil eu ficar no sofá da minha casa, numa cadeira, assistindo o culto. É uma facilidade tremenda, mas é uma facilidade por quê? Porque nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. É como a igreja voltar aos cultos presenciais e nós achar: não, está tão bom aqui. Não está bom não, bom é estar junto, se alegrando, dando risada, chorando, abraçando quando tiver que poder abraçar, e beijar e estar junto com o corpo de Cristo. Bom é isso, amado. Mas assim, o que eu quero dizer com as características desse esfriamento é o amar mais a minha vida, mais as minhas coisas do que tudo em Deus. Eu amar o presente século do que todas as coisas, e abandonar as coisas de Deus com muita facilidade. As coisas que do reino de Deus talvez fique sempre para um segundo plano na minha vida. Ela tem que ser o primeiro plano, amada, da nossa vida. O reino de Deus deve ser a maior prioridade na nossa vida. E quando nós estamos sentindo que nós estamos vivendo sem esse primeiro amor, essa é uma das principais características do esfriamento na nossa vida. E eu quero, amado, o último texto, se você puder abrir a sua Bíblia, a atitude que Jesus teve nesse texto, lá no livro de João, capítulo 8, João, capítulo 8, é um texto onde eu amo de paixão, amado. É um texto onde Jesus pega
eu me comparo muito a esse texto. Eu me coloco muito no lugar dessa mulher. E o amor de Cristo sendo derramado sobre a minha vida. Esse texto fala, amado, é um texto muito conhecido, onde algumas pessoas pegam uma mulher no ato do adultério e levam até Jesus para testar. Ali estavam testando realmente se Jesus era o próprio amor. E Jesus age com tanta misericórdia, com tanta benevolência, sem acusar, mas simplesmente amar. Ele não concordava com o pecado daquela mulher, mas ele ama, ele se aborrece com o pecado, mas ele ama o pecador, porque Jesus, amado, ele é o próprio amor. E nesse texto, amado, se você abriu a sua Bíblia, João capítulo 8, verso 1 em diante, é a atitude que Jesus, e é a atitude que eu e você, nós devemos ter no reino de Deus. Diz assim, João 8, 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, Jesus os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Não é que os fariseus e os escribas estavam inventando uma história para Jesus. Era o próprio ato do adultério. E pondo-a no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei que Moisés nos mandou que essas tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que... No verso 6, isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntou-lhe, né? Endireitando-se, disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado algum, seja o primeiro que atire a pedra contra essa mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos, né? Ou seja, pesado, ou seja, arrependido daquele ato, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e aquela mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Jesus poderia chegar naquele momento e falar: mulher, mas você, hein? Ai, mulher, você é casada, ou você está traindo, você está destruindo uma família, poxa, o que você fez? Mas Jesus era a expressão do próprio amor. Jesus não concordava com aquela situação, mas em nenhum momento Jesus deixou de agir em amor. Ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? E Jesus fala: nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. É como Jesus fala assim: olha, eu amo a sua vida, mas eu abomino aquilo que você fez, porque é contra a minha palavra. Mas não é porque você fez isso, eu não vou mais te amar, porque eu sou o próprio amor. Os escribas e os fariseus estavam testando a vida de Jesus, para que falasse: Jesus não é o amor? Olha o que ele mandou fazer com essa mulher. Jesus podia falar: olha, a consciência é de cada um de vocês, já que a lei mandou vocês, a lei de Moisés que operava naquela época, apedrejarem, façam o que a lei manda. Ou seja, os escribas e os fariseus estavam procurando ocasião para dizer: Jesus não é o próprio amor, porque se Jesus fosse o próprio amor, ele não deixaria nós fazermos isso com essa mulher, como ele não deixou, querido. Ele falou: vamos fazer o seguinte então, quem não tem nenhum pecado, que pode fazer uma fila e atirar a primeira pedra. Ficou aquele silêncio e eles pensaram: não, essa mulher errou, mas eu também errei muito. Eu também sou um pecador. Todos nós, amado, dependemos desse amor de Cristo. Todos nós fomos comprados por esse amor de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida, amado. Nós sempre precisamos.
agir em amor, assim como Jesus agiu com essa mulher. Nós devemos, amado, agir em amor em nossa vida, em nossa caminhada, agir em amor com pessoas, não passar a mão na cabeça, mas falar: olha, o que você fez foi muito errado, você precisa se arrepender do que você fez, mas não é por isso que eu vou deixar de te amar, porque Jesus te ama e me ama, independente de qualquer situação. Ele quer ver-me eu andando alinhado à palavra do Senhor. Mas, amado, Jesus em nenhum momento nos condena, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o diabo que nos condena, é o diabo que sempre vai nos acusar, querido. Jesus vai nos fazer com que a gente volte e se arrependa daquele pecado que nós cometemos, mas jamais vai deixar de nos amar, querido, porque Ele nos amou com amor. A Bíblia fala, eu falei quarta-feira passada, de tal maneira nós não conseguimos entender esse amor, e assim como Jesus Cristo, amado, Ele fez, nós devemos agir em amor com pessoas, com situações. Qual que é a principal característica aqui do esfriamento, amado? Eu anotei aqui: ausência de amor naquilo que você faz. Ausência de amor naquilo que você faz. E eu quero voltar para nós encerrarmos em Apocalipse, no mesmo texto que nós lemos no início. Apocalipse capítulo 2, né, amado? Isso, Apocalipse capítulo 2, o verso 5. Nós lemos até o 4, né? Que Deus fala na carta através de João: tenho porém algo contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Mas no verso 5 tem a receita de nós voltarmos, se nós nos arrependermos. Qual é, pastor? Qual é, Naldo, essa receita? No verso 5 diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha que verso amoroso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou seja, voltar à essência do amor, amado. Nós temos que tomar tanto cuidado com isso, de nunca deixar, amado, esfriar esse amor na minha e na sua vida. Amém, queridos? Essa é uma palavra que Deus tem falado comigo ao longo dos meus anos, ao longo desse período. Deus tem colocado esse encargo de nunca nós abandonarmos o primeiro amor, querido. Nós não víamos defeito em nada, tudo estava perfeito. E Deus escreve a essa igreja: olha, tem uma solução, tem uma saída, arrepende-te, há um caminho. Aquele amor que vocês abandonaram, vocês precisam resgatar esse amor, assim como Deus, amado, quer que eu e você, nós resgatemos esse primeiro amor e nós passamos a viver uma vida plena, amando, desejando Ele a todo instante, na minha e na sua vida. Amém, querido? Queria compartilhar essa palavra com vocês, dizer que a base da nossa vida, ela deve ser necessariamente, querido, o amor de Cristo, o amor sendo derramado, nós agirmos em amor. Tudo que nós formos fazer é fazer em amor. Amém, querido? Recebe essa palavra aí no seu coração, no seu espírito. Deixar o Espírito Santo, não sou eu que convenço, é a própria palavra e é o próprio Espírito Santo que convence a minha e a sua vida, para nós voltarmos a esse amor. E todos nós sabemos aonde esse amor foi deixado de ser grande na nossa vida. Não que não exista, mas que precisa voltar à essência desse primeiro amor na minha e na sua vida. Amém, querido? Você que entende isso,
Peça ao Espírito Santo clareza. Peça ao Espírito Santo, ao próprio Deus, que derrame desse amor ainda mais sobre a minha e seja derramado sobre a sua vida. Amém, querido? Deus abençoe grandemente a sua vida através dessa palavra. God bless you. Deus abençoe sua vida, amado.